que deve determinar a nossa ação? Os sentimentos, os impulsos, as inclinações, quem sabe os desejos? Seriam eles que tornam a gente ou a nossa ação original e autêntica? Ou será que esse é o caminho para a bestialidade? E o nosso papel é justamente o contrário: seguir a razão, lutar contra esses inimigos que insistem em aflorar e tirar de nós a verdadeira liberdade. Ou quem sabe até, né, a liberdade ela nem sequer existe, ela é uma ilusão. A gente acha que é livre, a gente acha que toma decisões, mas na verdade nós somos determinados, sejam por forças internas, impulsos, inclinações, ou por forças externas, sei lá, um deus malvadão que cria e obriga a gente a agir de uma certa determinada maneira. E com esse começo romântico, eu diria, né? Aqui no roteiro tá teatral, mas tá bem mais romântico do que teatral. A gente vai começar o programa sobre a ética do dever do Kant, ou para quem é mais versado nos termos técnicos, a ética deontológica. Mas eu tô achando algo esquisito aqui, Rodrigo. Você me prometeu essa semana aí de fechar a bimestre inteira que ia vir um pagodinho no começo desse programa, mas eu não tô ouvindo pagode nenhum. É verdade, eu já ia esquecendo, né? O nome desse episódio deveria ser Immanuel Kant, o inimigo do pagode. Kant, inimigo do pagode? Que loucura é essa, cara? Que Que isso, isso? cara? Eu tô chocado de você não ter entendido aí essa referência ao magnífico pagode. O pagode é uma expressão cultural de influência, você sabe, ela é fortemente romântica. E sendo romântica, ela critica o iluminismo, né? Essa ideia de que a razão é a personificação da liberdade humana, da natureza humana, o ser humano é racional. Então o romantismo vai criticar esse rolê, né? Então acho que eu entendi como o pagode ele valoriza a primazia do sentimento não só para dar sentido para a ação, mas como o próprio móvel dessa ação, você vê ali um dissenso entre a turma do pagode e o Kant, é isso? É exatamente isso. E eu não poderia começar esse episódio sem citar um grande sensualista, não sei se você conhece. Sensualista de quem que a gente está falando? Algum inglês? Burke, Hume, Shaftesbury, quem que é? Bom, nada disso, né, seu eurocêntrico. Tô falando do grande Que sensualista isso? brasileiro, contemporâneo e herdeiro do pagode dos anos 90, o pagodeiro Dilcinho. Rodrigo, você tá maluco? O que que é isso? Esse programa tá cada dia pior. Relaxa, meu jovem, dá uma olhada comigo nessa obra-prima do Dilcinho chamada Refém. Numa passagem ela Vamos diz ver. o seguinte: tudo que era verdadeiro em mim, no instante foi chegando ao fim. Foi quando eu te vi. Isso, cara. Então, a verdade epistemológica já também é substituída pelo sentimento. É isso que o Justinho tá falando aqui? É exatamente isso que ele está falando. E não só a verdade epistemológica, o critério moral também vai ser submetido. Se liga, abre aspas novamente para o magnífico Dilcinho. Para que se apressar em revelar o mistério? Se existe sentimento, não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém, não venha com chantagens me fazer refém. Realmente, o sensualismo brasileiro tá com tudo aí. Quer dizer que o critério moral aqui é o sentimento. Se tiver sentimento, não é adultério. Tá revogada essa posição aí imoral porque tem sentimento. Negócio assim completamente complicado de aceitar, mas realmente aqui oposto ao Kant. E tá certa a sua sugestão de título aqui, Kant inimigo do pagode. O louco, o louco que escreveu esse roteiro é Rodrigo R. de Carvalho. E esse aí, recém-convertido ao pagode romântico, é Pedro Cortá e começa mais um Não Precisa Copiar. Hoje nós vamos desvendar a ética do dever desse monstro que é Immanuel Kant. Bom, a primeira coisa que deve ser dita num episódio sobre ética é que existem vários, né, modelos e teorias éticas aí na praça. Cada um desses modelos de pensamento ele vai estabelecer critérios distintos. Então ele vai pegar um determinado enfoque e vai argumentar que esse enfoque que ele elegeu é o mais importante ou é o mais interessante. E a partir disso ele vai estabelecer então comportamentos corretos, bons e morais. É, bem lembrado, né? Essa é uma das definições de ética, inclusive, né? Estudo do comportamento correto, certo, verdadeiro, legítimo ou bom. Ou, nas palavras do Kant, né, a resposta à pergunta o que devemos fazer. Se por um acaso você é uma daquelas muitas pessoas, né, que existem por aí que acha que não existe certo e errado, não existe como determinar esse critério, então você seria o que nós chamamos na filosofia de relativista
moral, e esse episódio não é para você. Eu diria até que não precisa copiar, né? Esse tipo de pessoa não vai ter interesse no tipo de discussão que a gente promove. Pelo contrário, eu discordo. Esse episódio é Que isso, exatamente Rodrigo? para essa pessoa, para curar o relativismo contemporâneo, que é uma doença que está no coração Você e na quer, mente dela. você quer salvar as pessoas. Salvar as pessoas. O povo brasileiro precisa ser salvo do relativismo. Nessas éticas, nós temos que estabelecer esse critério, né? Então, existe esse esforço ao longo da filosofia. O grande problema é justamente qual? Qual critério é o mais importante na hora de determinar a correção moral de uma determinada ação? Os utilitaristas e pragmáticos, por exemplo, eles dizem que esse critério é uma consequência, né? Então a ação ela tem que levar ao máximo bem ao maior número de pessoas. Inclusive tem um episódio aí de utilitarismo magnífico, se você quiser assistir. Também existe a ética da virtude de Aristóteles, né? Existem outras éticas da virtude, mas a mais famosa é do Aristóteles, que tem o livro Ética do Aristóteles, que eu tô aqui, ó, tá ali na minha mesinha de cabeceira, que eu tô lendo ele há anos, que eu nunca consegui terminar. Não porque o livro seja ruim, eu que sou preguiçoso mesmo. E segundo a ética do Aristóteles, você vai estabelecer que o correto moralmente é você cultivar certas virtudes. E o que é virtude? Virtude é aquilo que te aproxima da perfeição como indivíduo, e o vício é aquilo que te afasta. E a regra para determinar o que é vício e virtude é justamente o que ele chama de justa medida, ou a medida de ouro. E esse equilíbrio é o que vai fazer o indivíduo, né, o autor da ação, se tornar uma pessoa melhor, correto? Exatamente. E essas éticas, né, elas são conhecidas como eudaimônicas, éticas que buscam a felicidade. Não só Aristóteles se enquadra nisso aí, mas cinismo, epicurismo, estoicismo também vão se enquadrar nessas éticas que buscam a felicidade. E apesar dessas correntes citadas aqui terem objetos diferentes e objetivos diferentes que estabelecem a partir de critérios diferentes, elas também vão ter métodos distintos para se obter essa felicidade. Então não é um simples caso de concordância ingênua, não. Elas diferem em muitas coisas. E nós também temos, né, fora dessas éticas que a gente listou aqui, uma ética sentimentalista. Então, Nietzsche é um dos autores que a gente poderia citar. Ela vai defender contra a razão uma valorização do dionisíaco, das vontades, dos impulsos, dos desejos, como elemento verdadeiramente constitutivo do ser humano. Nós temos também sobre a filosofia do Sartre e como a liberdade humana é inescapável, assim como a responsabilidade que nós temos sobre nossas escolhas. Nós temos também, né, o magnífico Scheller, Max Scheller, e sua tábua de valores hierarquicamente organizados para guiar nossas escolhas. Também é um outro tipo de ética que nós temos aí na praça. Então tem para todos os gostos, tem para todas as preferências, mas aqui nesse programa a gente vai se dedicar à ética do Kant em especial. E como nós citamos lá no início do episódio, né, é a razão ou é o sentimento que deve determinar nossas ações? Na linguagem kantiana, é o dever ou é a inclinação? E esse problema, assim como a maioria dos problemas filosóficos, que podem até soar esquisitos ou doidos hoje em dia, né, no nosso contexto, mas eles fazem sentido no contexto histórico deles, né? E o estado da discussão na época do Kant era essa: qual que é o grande caminho aí da ética? Razão ou sentimento? E naquele momento, o debate ético estava sendo travado em torno das teorias do fundamento empírico. Isso quer dizer que o critério que elas estavam usando para fundamentar o que seria o certo e o errado era um julgamento da sensibilidade e não da razão, e esse vai ser o grande ponto aí de discordância do Kant. O Rodrigo está falando bonito, mas é basicamente aquilo que a gente ouviu do Dilcinho aqui no começo, que é o sentimento como determinante nesse critério. Isso, sentimento não é um juízo da sensibilidade, por isso uma ética empírica, né, e não uma ética racional ou pura, que é onde a gente vai colocar. E aí o Kant pega essas éticas, esse que os eudaimônicos achavam que era um esforço racional, objetivo, coloca essas éticas nesse balaio aí de éticas subjetivas. Afinal, o que é a felicidade, se não o sentimento de alguém, não é mesmo? E qual que é o problema? Esse critério se torna um critério subjetivo. Como é que a gente vai construir uma ética universal, né, com esse objetivo, se ela está assentada num conceito de felicidade, que a felicidade para mim é uma, para você é outra. A felicidade para o Aristóteles é uma, para o cínico é outra, para o estoico é outra, para o epicurista é outra. Então, como é que eu vou fazer uma ciência filosófica do comportamento humano com um critério frágil e subjetivo?
E isso é também um dos argumentos dos relativistas, né, Rodrigo? Que ele olha para esse balaio de filósofos e fala: olha, beleza, vocês acreditam que existe um critério objetivo, mas os caras falando da mesma coisa, falando da felicidade, mostram métodos diferentes e resultados diferentes. E aí o projeto do Kant está dado, né? Que é pegar isso, essa discussão, e refundar ela a partir de critérios novos, onde ele vai trazer o elemento da universalidade. Então vai ser uma ciência da ética que vai poder ser usada por todos, qualquer situação, até para os ETs, Rodrigo. Então é isso aí que o Pedro falou. Não importa tempo histórico, não importa qual é a cultura, não importa quais os valores sociais. O objetivo é um paradigma ético com validade universal para qualquer tempo, qualquer cultura, qualquer pessoa. E que todos nós vamos reconhecer qual que esse padrão ele é o melhor padrão. Por quê? Porque é um julgamento da razão e não um julgamento da sensibilidade. Esse é um pouco o objetivo. Inclusive os tentaculanos. Se eles vierem aí e forem moralmente mais evoluídos que os humanos, eles vão seguir essa regra, é isso? Exatamente, porque não importa a configuração biológica deles. Sendo seres racionais, vai se aplicar o critério que o Kant está trazendo aqui, porque ele, teoricamente, né, fazendo aí já uma antecipação, ele extraiu o seu critério da razão humana. E se o nosso ouvinte cansou de podcast, cansou de ver videozinho, falou, vou ler um livro, vou me aprofundar. Onde que ele encontra essa treta? Aí ele vai ter que enfrentar um dos livros mais difíceis, um não, né? Dois dos livros mais difíceis da história da filosofia, né? Ele começa nessa discussão na Crítica da Razão Pura, uma parte chamada, olha só o nome da parte, você já vê que o negócio é feio, Dialética Transcendental. Essa aí é aquela parte que são as ideias que não dá para conhecer, que não leva a lugar nenhum, que é isso? Eu Aquela lembro que parte. para Kant, dialética é xingamento, não é isso? Não é exatamente um xingamento, mas não é uma questão, não é uma parte, digamos assim, epistemológica, né, do que você consegue adquirir um conhecimento, tal como na epistemologia. Então é onde ele vai discutir, por exemplo, a ideia de mundo, a ideia de alma e a ideia de Deus. E o que vai ser. E a liberdade está junto dessas três. Exatamente. Aí o que vai ser colocado lá? Que elas são ideias, elas não são irracionais, elas não são contrárias à razão, então elas são ideias pensáveis, mas elas não são um conhecimento demonstrável. Só que a grande doideira é que, assim como a gente não pode afirmar essas ideias cientificamente, a gente também não pode refutar elas cientificamente. Então, só ficam aí, são ideias que a razão produz, que a razão consegue pensar, mas que não tem, em Kant, pelo menos, né, o status de conhecimento. E aí a treta da liberdade é a seguinte, vocês devem lembrar lá dos episódios de liberdade, que se existe uma causalidade física, então desde o começo do universo, lá no Big Bang, até hoje, o universo se desdobrou segundo leis que, inclusive, alguns seres humanos conseguem estudar essas leis e fazer predições sobre onde as coisas vão estar, como as coisas vão estar. Se essas leis deram a gente as galáxias, o sistema solar, o planeta Terra, os primeiros organismos unicelulares, a evolução que levou aos seres humanos, como pode, então, nesse mar infinito de leis e coisas obedecendo leis, nós, seres humanos, quebrarmos isso a partir de uma ação livre? Não faz sentido, né? Tem um problema aí, porque se tudo ao nosso redor, da chuva, as emissões de internet, a luz que está aqui iluminando a gente no nosso videozinho, se tudo isso segue leis determinísticas da natureza, Mecânicas, como é que eu posso, mecânicas, como é que eu posso dizer que o meu ato de vir aqui e desligar a luz é livre e não também determinado? Bom, isso aí tudo que o Pedro narrou, né, é exatamente o que eu lembro também, né, sobre essa discussão da liberdade humana. Só que essas ideias, como eu disse, aparecem na Crítica da Razão Pura, mas ele só vai desenvolver no segundo livro, né, na Crítica da Razão Prática, onde ele vai tentar demonstrar como é que opera a liberdade humana, né? Quer dizer, o Pedro falou, como é possível isso, né? Um mundo determinado, mecânico, e o ser humano conseguir ser livre ao mesmo tempo que o mundo é mecânico. Então ele vai tentar demonstrar como opera a liberdade humana nos termos que ele usa, né? Como é que opera a faculdade de desejar ou a vontade. Essa divisão é uma divisão que o Kant propõe entre a filosofia teórica e a filosofia prática. A filosofia teórica é aquela filosofia que produz conhecimento. E a filosofia prática é aquela que orienta as ações. Filosofia que diz respeito à vontade do ser humano. E vale lembrar aqui que vontade, em Kant pelo menos, né, não é desejo. Não é vontade de comer uma caixa de bis.
Não é vontade no sentido kantiano, quer dizer direcionamento racional da ação. É uma pena, né? Uma tragédia que o Fagner não quis estar presente aqui nesse programa de hoje. Afinal, o mestrado dele foi sobre o conceito de vontade e ia ser muito iluminador, né? Para essa discussão de hoje. E aí, sem o Fagner, né, tem que ficar comigo aqui, que é alguém que estudou meia boca Kant, né, fazendo a mistura com Schillerzinho. Uhum. E aí é o Estudou que tem. Schiller, na verdade. Estudou Schiller, é o que tem. Fazer o quê? E depois do Kant apresentar isso que a gente comentou, né, na Crítica da Razão Pura, a ideia de liberdade como algo que não é irracional, não é contraditório com a razão, que é uma possibilidade, ele também garante que a razão teórica ela não é o lugar nem a ferramenta para debater esse conceito. E é aí que ele vai para a crítica da razão prática, que é para poder explorar essas ideias de Deus, alma, mundo e ver onde que elas vão dar. Esse é o filósofo dos limites, além de, claro, né, o inimigo do pagode. É assim que o Kant é conhecido, por estabelecer os limites do uso da razão, seja na sua Kant tá capacidade. igual a Kant tá igual a Daenerys, né? Cheia de título. Exatamente. E aí, seja na sua capacidade teórica, né, a razão tem uma capacidade teórica, seja na sua capacidade prática. Então, em Filosofês, é aquele que estabeleceu as condições de possibilidade, ou seja, os limites no uso da razão pura para obter conhecimento e da razão prática para poder aí orientar o uso das vontades. E é por isso que nós vamos adentrar, né, os pormenores da crítica da razão prática e no modo como ela vai estabelecer um critério para o uso dessa liberdade. Então, se você também se reconhece como um ser livre, mas dominado, tomado pelas suas inclinações e desejos, se junte a nós que a gente vai explorar justamente como resolver essa mutreta aí. Pedro Cortar, o mínimo que a nossa audiência pode fazer, caso ela tenha chegado até aqui, né, é nos dar um apoio socrático kantiano em homenagem aí ao autor do episódio de hoje. Explica o que é esse apoio para a nossa audiência. Ué, se a ação correta não pode ser feita por causa de recompensa, então não precisa copiar, sendo uma excelente iniciativa que você gostou, ele não pode ser remunerado, né? Então nós temos que trabalhar aqui como monges, pela obra de Deus apenas. Então, como é que você pode apoiar o Não Precisa Copiar aqui? Fazendo como o Fred, divulgando Não Precisa Copiar para os seus conhecidos, divulgando nossos vídeos curtos e assistindo, né? Dando like, essas coisas assim. E o Pedro já antecipou aí o que o Kant pensa da ética, já dando aí um bizu para Dando vocês. a dica. Mas e se a nossa audiência tiver em condições financeiras mais confortáveis, pode comparecer ali com um apoio sofista pragmático? Fala aí pra galera o que ele pode fazer. Aí você pode entrar no link aqui da descrição e entrar num apoio pequeno, cincão, honesto, só para contribuir aí pro bolo de pessoas que vem aí comprando pra gente aí a webcam bonitinha, luz, microfone, esse óculos novo também aqui, ó, não foi barato. Então é isso aí. Eu não sabia que o Nome Seu Copiar estava bancando seus óculos, não. É bom saber disso aí. Por fim, e se a audiência está com a burra cheia de dinheiro, está querendo colaborar financeiramente e se tornar mecenas do Não Precisa Copiar, qual é o apoio romântico idealista que ela pode fazer? Aí você pode entrar com os dois pés na porta e já chegar a R$ 20, já arregaçando, mostrando que veio, assim, comprando quase uma hora a aula de um professor. E no outro programa a gente falou bastante do Dilcinho, famoso sensualista brasileiro, mas outro grande nome do sensualismo é Alexandre Pires, o ex Só Pra Contrariar. E o Alexandre Pires cantou o seguinte: o que eu vou fazer com essa tal liberdade se estou aqui na solidão pensando em você? Você escolheu bem essa música pra mim, hein, Rodrigo? Esse Pois é, trecho, hein? pois é, pois é, foi em especial. E é justamente essa pergunta que o Kant vai responder lá na Crítica da Razão Prática. O que a gente deve fazer com a liberdade? Qual é o uso correto dela e como que a gente pode justificar esse uso, né, pela razão? Então a questão é possível estabelecer um critério universal, racional para todos dentro da ética e fugir desse mero subjetivismo?
Se isso for possível, então o Kant vai poder fazer o plano dele, né, que é refundar a ética num novo paradigma, que seria esse uso da razão. E a primeira coisa colocada em questão é o conceito de bem e mal. Para o Kant, as éticas até aquele momento confundiam bem e mal com prazer e desprazer, e isso gera problemas. Seria o bem aquilo que me causa prazer, me proporciona um prazer, e o mal aquilo que me causa dor e desprazer? E qualquer professor de filosofia do ensino médio, acho que não era o caso do Kant, vai te dizer que isso gera um problema, porque se você der essa aula falando disso, a primeira pergunta que seus alunos vão te falar é: e quem gosta de apanhar? Bom, bater causa dor, mas tem algumas pessoas que obtêm prazer daquilo ali. Então a gente tem um problema aqui, porque uma ação que causa prazer para uma pessoa pode ser desprazerosa para outra, e uma ação desprazerosa para uma pessoa pode ser prazerosa para outra. Então está colocado qual que é o problema, né? Uma ética que se funda em conceitos de bem e mal vinculados ao prazer e à dor subjetivos nunca vai poder ser uma ciência com validade universal. Porque para ter validade universal não pode ser subjetivo, tem que ser objetivo, tem que ser o mesmo para todos. Ou esse é o plano. Se é possível ou não é o que a gente tem que descobrir na crítica da razão prática. E se continuar nesse jeito, nessa toada, você vai acabar replicando sempre uma ética que vai ser de alguma forma subjetivista, individualista, e aquele sonho do Kant molhado de uma ética universal, uma ética racional, assim, coletiva, que todos poderiam ir atrás, vai cair por água abaixo. Mas a gente não está falando de qualquer um aqui, né, Pedro Cortá? A gente não está falando de um Nietzsche, de um Schopenhauer, de um Não. filósofozinho menor, né? Nós estamos falando do poderoso Manel Kant. Então ele não está de bobeira. O que, que ele vai fazer? Ele vai reagir ao problema das éticas subjetivas, tentando desvincular o conceito de bem e mal do conceito de prazer e desprazer. Exatamente. Então, ética, de fato, é sobre bem e mal. Ele não vai discordar disso. Só que prazer e desprazer não é sobre bem e mal. Prazer e desprazer é sobre bem-estar e mal-estar. São coisas diferentes. O bem-estar, por exemplo, é um julgamento que o Kant vai falar que é da sensibilidade humana. Então, ela diz respeito àquilo que é agradável. Então, por exemplo, um frango com quiabo é agradável e me causa um bem-estar. Já um fígado acebolado me é desagradável e me causa um mal-estar. Coisa que não acontece com o Pedro, como vocês viram aí, ele se revoltando contra essa minha fala, porque ele sente o agradável nos dois casos, impressionantemente. Exatamente, só sou inimigo do Giló. E aí a gente falou de um exemplo culinário, mas isso pode dizer respeito a fazer exercício físico, isso pode dizer respeito a coisa sexual, como a gente já mencionou, a um certo show que você foi, isso pode dizer respeito a uma série da Netflix, a um livro, a várias coisas, não é só uma questão de comida. Então o que o Kant está dizendo aqui? Show de bola. A sensibilidade de cada indivíduo julga de maneira diferente o que agrada e o que desagrada. Zero problema eu tenho com isso. Mas isso não é a mesma coisa quando se trata de bem e mal, e as pessoas estão misturando essas duas questões. E aí o Kant vai argumentar que bem e mal, eles são julgamentos que vão vir da razão, e por isso a base deles tem que ser universal. Se fossem julgamentos que vêm da sensibilidade, aí sim a gente poderia ter essa particularidade toda. Mas como veio da razão, eles têm que buscar essa universalidade. E como nós todos somos seres racionais, temos o mesmo aparato racional, nosso julgamento da razão, nosso julgamento racional, necessariamente vai no mesmo sentido. O que não acontece com o nosso julgamento da sensibilidade, como a gente acabou de apresentar para vocês. Então tá feita a separação, é a sensibilidade que vai decidir o que nos causa bem-estar e mal-estar, ou seja, o que nos dá prazer e o que nos dá desprazer. Já a nossa razão vai julgar o que é bom em si mesmo e o que é mal em si mesmo, independente se a nossa sensibilidade experimenta essas coisas com agrado ou com desagrado. Então imagina que você vai lá nas Americanas, rouba um chocolatinho, sai sem ser pego, come o chocolatinho, sente aquele prazer de degustar aquele chocolate de parafina delicioso, e aí você fala, beleza, esse roubo foi bom, né? Tive um prazer nele, então foi bom, deu tudo certo. Será que está certo? Por outro lado, por exemplo, quando eu obrigo meus alunos do segundo ano a subir para a biblioteca e ficar 50 minutos lendo sem poder usar o celular, eles sentem isso como um desagradável e julgam essa ação minha como um mal. Mas será que é um mal? Você tá conseguindo fazer isso mesmo? Estou conseguindo fazer isso mesmo e está bastante impressionante. Adesão de Que 85% isso? a 90%. Que isso? E os outros 5% fazem o quê? Eu brigo com eles, eles ficam, às vezes dormem, às vezes me xingam, às vezes vão lá para fora, aí estão refugando.
Excelente. E aí, se a gente olhar esses dois exemplos que a gente deu, isso nos obrigaria a dizer o seguinte: roubar é bom, porque é prazeroso, e ler é ruim, porque é desprazeroso. Faz sentido isso para vocês? Não parece fazer sentido para mim. Faz sentido isso para nossa razão, né, Pedro? Nossa razão identifica isso como fazendo sentido. Ou se vocês quiserem colocar em termos pagodísticos, nosso querido Dilcinho retorna triunfal novamente. Então abre aspas para ele. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar o para sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Cara, é absolutamente trágico que a gente não possa usar as músicas dos artistas nos nossos conteúdos, porque esse programa ia ficar uma delícia se a gente estivesse em 2020 e ligando foda-se pra tudo. Então, como a gente pode ver para essa excelente música, aqui a gente percebe que o emocional vai trazer o bem-estar imediato ali, aquele pequeno momento de prazer, como maior do que algo que é mais duradouro, correto. Então, essa inversão aí, que nos termos kantianos é confundir o bem-estar com o bem, de verdade. Então, Kant concorda nada, como o Rodrigo já antecipou no outro vídeo, Kant é inimigo do pagode. Para ele, não é assim que funciona. Não pode ser a sensibilidade que vai definir o que é bem e mal. É a razão que tem que fazer essa avaliação para a gente não cair nessa armadilha de confundir algo claramente errado, trair com algo bom. Só que o Kant não é didático como o não precisa copiar, né? Então, por exemplo, ele vai usar na crítica da razão prática um exemplo da cirurgia. Ele vai falar, quem em sã consciência vai dizer que a cirurgia causa ou produz um bem-estar? Tem até uma anestesia para a gente não sentir a dor da cirurgia, para a gente dormir e só acordar quando tiver terminado, tamanho o estresse e sofrimento que o nosso corpo e a nossa mente sofrem durante a cirurgia. Mas por que a gente fala que a cirurgia é boa? Porque o fim da cirurgia, o objetivo final dela é a saúde. Então, por isso que mesmo que ela cause um mal-estar, pelo juízo da sensibilidade, quando a gente analisa com a razão, você vai ver que ela é um bem. E aí que tá também o lugar da mentira, né? Famoso problema aí pra ética do Kant, né? Bom, a mentira, todo mundo, né, mente um pouquinho, ou pelo menos omite a verdade para não entristecer as pessoas ou não se colocar num problema e coisa e tal. Bom, ainda que a mentira seja vantajosa, útil, te cause ali um conforto temporário, ela, no ato de mentir, te transforma numa pessoa má, porque você está indo contra algo que todo mundo tem direito, que é a verdade. E se a audiência nos acompanhou até aqui, ela já concorda, né, que tem uma diferença clara entre o julgamento de sensibilidade e um julgamento de razão. Então esse é um ponto-chave do debate kantiano, nesse primeiro momento da crítica da razão prática. E aí a ideia de todos esses filósofos que apontam para a universalidade da razão é simples. Enquanto a sensibilidade, enquanto gostos, enquanto interesses são individuais ou até coletivos, mas de grupos parciais, né, não de todos, a razão é universal. Então, se a gente usar a razão num esforço rigoroso, a gente conseguiria definir ali dentro das regras da razão um meio de orientar a nossa vontade humana que é também de base universal. Certo? Essa seria a diferença e esse seria o valor desse esforço. Isso que o Pedro falou é o que na filosofia kantiana é conhecido como a lei moral, né? Então somos seres racionais, temos razão e temos uma lei que vai de alguma maneira dirigir, determinar a nossa ação. Caso exista essa lei e que caso seja possível usar essa lei para dirigir a ação, a vontade humana, então nós vamos conseguir produzir aquilo que nós chamamos de ação moral, ou ação boa, ou ação verdadeiramente livre. Esse é o objetivo, digamos assim, o foco do Kant na crítica da razão prática. E não é lei moral para mim, lei moral para você, lei boa para mim, não é livre para mim. É, segundo a razão, a lei moral que vale para todos os entes racionais. Então, todos nós, em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os lugares, e se existirem anjos, também para os anjos, e se existirem ETs, também para ETs, desde que eles sejam agentes racionais, sãos no uso rigoroso da razão. E essa daí, então, é a magnífica lei da razão pura, audiência. Ela ficou eternizada com o nome de imperativo categórico. Certamente vocês já ouviram falar disso, até quando fala de Kant, sempre aparece a questão do imperativo categórico. Então, a gente vai se familiarizar um pouco mais com o que é esse imperativo, o que é um imperativo e o que é o imperativo categórico em especial. E, Rodrigo, quando você fala puro, é porque supostamente o Kant morreu virgem
ou puro significa que existe outro imperativo que é impuro? As duas coisas. Eu acho que o Kant morreu virgem e o puro significa exatamente isso, né? Porque existe um imperativo, um tipo de imperativo que não é o imperativo, digamos assim, livre da sensibilidade. O puro aqui quer dizer sem a interferência da sensibilidade, sem a contaminação do sensível. Isso vai ser muito importante desse episódio daqui para frente, porque vai ter muita referência a isso, né? O puro como aquilo que está livre da sensibilidade, livre dessa cadeia que você falou lá no outro episódio, né? A cadeia da natureza, que tudo é mecânico, tudo acontece sob leis mecânicas determinadas, mas o ser humano consegue se desvencilhar disso, então o puro vem um pouco disso, de desvencilhar da sensibilidade. Sempre que meus alunos ficam chocados, Rodrigo, quando eu conto para eles aquela historinha lá de que o Kant morreu virgem, que ele todo dia passava na mesma hora no lago, aí eles ficam espantados, aí eu falo assim, olha gente, transar, milhões de pessoas ao redor do mundo transam todos os dias, agora escrever as 3 críticas e revolucionar a filosofia é para poucos. Então levem isso em consideração no caso da sua escolha pessoal. Fica a seu Eu não critério. Agora, sei no que se diz. nós precisamos excluir uma coisa para ter a outra, mas tudo bem, vamos partir do pressuposto que sim, né? Aliás, temos vários filósofos, né, salientes. Então, talvez Exatamente. os tais imperativos impuros são o que a gente chama de imperativos hipotéticos, justamente porque eles levam em consideração a sensibilidade, eles então vão excluir esse caráter universal da sua composição e eles vão perder esse valor de determinar a liberdade humana. E aí qualquer preceito prático você pode chamar de um imperativo hipotético, né? Então, assim, sei lá, de manhã cedo eu preciso tomar um banho gelado para poder acordar e sair de casa, eu fico bem disposto com isso. Isso é um imperativo hipotético. Então, eu, Rodrigo, instituí isso como uma boa prática para mim, funciona, talvez funcione até para outras pessoas. Só que isso não é um juízo de moral. Eu fazer ou não fazer isso não é uma questão de ser moral ou não ser moral, porque é um juízo de sensibilidade, não é um juízo de razão. Então, os juízos hipotéticos eles vão ter essa característica de eles são frutos do uso da nossa liberdade, eles iniciam eventos no mundo, só que suas ações elas não são boas em si mesmo e nem más em si mesmo. Então, não vai ter essa característica. Né? E esse é o elemento importante do nome hipotético. É porque se eu acordar cedo e tomar um banho gelado, eu vou ser mais produtivo ao longo do dia. Se eu não pegar o celular nas primeiras horas do dia, eu vou ser mais concentrado ao longo do dia. Se eu dormir cedo, eu vou melhor na escola. Esse se, que é o resultado que vai vir, ele não é garantido. Então, todo o valor da ação que você está colocando ali, acordar cedo, tomar banho gelado, dormir bem, aquilo ali só tem valor quando realizar o resultado. Mas você não sabe se isso vai realizar. Você não sabe se entre a ação e o resultado vai acontecer alguma coisa. Aí a questão é essa, por isso que eles têm esse problema, porque eles são hipotéticos. Esse valor pode nunca se realizar enquanto o Kant está procurando alguma coisa que tenha valor em si. E aí não vai precisar mais desse se tal coisa vier depois. Então, no fim das contas, a crítica da razão prática está investigando se a nossa vontade ela é determinada somente por esses elementos empíricos e sensíveis e se nós temos apenas juízos imperativos hipotéticos. Ou se nós teríamos também um outro tipo de imperativo, que é o ponto aqui do imperativo categórico. Se for, como o Rodrigo mencionou, só hipotéticos, aí quem ganha são as éticas da felicidade. Elas são o único caminho para você determinar a nossa liberdade corretamente. E aí vão ficar várias éticas da felicidade concorrendo sempre, né? Você vai ter que analisar qual delas funciona melhor para você. Que é tudo que o Kant não quer, né? Não quer, ele quer uma ética enquanto ciência, então uma ética que seja universal e válida para todos. E aí o projeto aqui é buscar identificar se existe um princípio que, independente da experiência, independente do prazer, do desprazer, independente da sensibilidade, independente do bem-estar, do mal-estar, ele consegue produzir uma regra que, segundo a razão, vale universalmente e pode aí orientar a nossa ação. E somente nesse caso aí do que o Pedro acabou de falar, está garantido uma ética universal, está garantida a possibilidade de uma ciência da vontade, pois essa lei, nesse critério que o Pedro comentou, esse imperativo categórico, que é como vai vir a ser chamado, vai determinar o que é bom e o mal, e não mais o prazer e o desprazer, o agrado e o desagrado. E aqui a gente não fez a divisão de juízo de valor e juízo de fato, Rodrigo, mas vamos retomar a priori e a posteriori. A priori é que não precisa da experiência
para ser válido, ser verdade. E aqui a gente falou já de conhecimentos a priori, conhecimentos a posteriori. Os a posteriori são aqueles que você precisa ir lá na experiência verificar e coisa e tal. Aqui valeria para essa regra também. As regras hipotéticas, né, os imperativos hipotéticos, são a posteriori. Ele está buscando um que seja a priori. E eu troquei aqui regra, né, por imperativo, porque vem desses tipos de frases, né? Você tem frases declarativas, frases interrogativas, e as frases imperativas são essas comandos, né, regras. Faça isso, haja assim, grite, pule, essas coisas assim. E também a gente não está falando aqui, algumas pessoas confundem um pouco, né? Falam, o Kant quer fazer uma moral para todo mundo. Então quer dizer que ele vai dizer como eu devo me vestir, qual religião eu tenho que seguir, né? Que ele vai decidir sobre esses elementos muito corriqueiros do dia a dia, né? E não é esse o ponto aqui, né? O Kant não está querendo decidir qual é o melhor sabor de picolé, né? Ou se eu devo ser monogâmico ou poligâmico, ou qual é o papel da mulher na sociedade brasileira. Então ele está lidando com outra coisa. Isso. Algumas ações, ouvintes, elas são irrelevantes para a ética, né? A gente, no vocabulário de senso comum, fala de certo e errado. Mas esses dois valores não dão conta na ética, porque tem ações que você pode fazer, mas não deve fazer necessariamente faz sentido. Então, por exemplo, eu devo salvar alguém que está se engasgando? Devo. Eu sou proibido de assassinar alguém? Sou. Agora, eu devo ler? Eu devo estudar, eu devo trabalhar, eu devo chupar picolé, como o Rodrigo disse. Aí tem essa categoria que são ações permitidas. E o próprio Kant fala em outro livro ações que merecem estima e ações que merecem estímulo. Certas ações são legais, são maneiras, então você deve estimular elas. O Rodrigo está lá estimulando os alunos dele a ler. Agora, uma ação que merece estima é o quê? Qual ação, segundo a razão, orienta minha vontade de maneira que eu construa o bem. Uhum. Isso é uma Eu me ação que merece sinta estímulo, obrigado e porque impelido, né, ao bem. isso, e essa é uma ação que é moral para o Kant, nessa proposta de ética. Essas outras ações podem até ser maneiras, podem até ser legais, elas merecem até estímulo, você pode dar um tapinha nas costas da pessoa. Agora, falar, esse cara fez o bem, com O de artigo definido e B maiúsculo, aí não é o caso. Isso me lembrou aquela famosa frase do Kant, né? Duas coisas me deixam com tesão: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Eu não me recordo da frase ser com tesão, mas eu vou considerar aqui que é o eu lírico rodriguiano, né? O E episódio é sobre vou Kant passar e, para frente. os pagodes, então eu tinha que colocar um pouco de pagode nessa linguagem do Kant, né? Você fez uma síntese do pagode, entendi. Isso, exatamente. O céu estrelado é o mundo exterior, né? O mundo externo. Aquilo que ele tenta investigar através da crítica da razão pura. E a lei moral, né, a lei moral dentro de mim, é o tema da segunda crítica. Então o Kantzinho é coerente, né? Até mesmo no frasismo dele, ele está expressando o projeto dele, que é conseguir orientar a filosofia e a razão para falar do mundo exterior, dos juízos de fato, né, Pedro? E para falar dos juízos de valor, que seria a crítica da razão prática, do bem, o que é o moral, o que é a doutrina da vontade. E aí é que reside o erro das éticas anteriores, porque elas tentaram dizer que esse critério da moral, ele é externo. E aí, sendo externo, eles apontaram coisas que produzem felicidade, a perfeição, até mesmo a vontade divina, né, que é externa ao homem, o sentimento moral, como foi o caso do Dilcim, famoso sensualista brasileiro, mas para o Kant isso está tudo errado, porque vai acabar decaindo nessa espécie de relativismo. Tudo isso é externo, né? Coloca a liberdade no que ele chama de heteronomia, que não é o sujeito livre que decide como pautar sua vontade, mas sim uma outra coisa externa, que vai determinar o que é o bem e o que é o mal na ação dele. É importante fazer um destaque aqui que o Kant não está negando simplesmente essa dimensão da sensibilidade da inclinação. O caso aqui é que os animais, em geral, eles são, sim, determinados só por isso. E aí ele quer ver essa diferença do ser humano. Qual é o elemento a mais que nós temos? Ou nós vamos nos comparar aos animais, simplesmente fazer as coisas porque nós queremos comer, nós estamos no cio, nossos hormônios estão desbalanceados ou o que for. Então, esse elemento
da vontade humana é que ele vai tentar distinguir do reino animal. E ser autônomo significa exatamente isso que o Pedro acabou de falar, esse destaque do reino animal, né? Então, o reino animal, ele reage passivamente ao que agrada e desagrada. Então, meu cachorro já sabe que quando eu pego o chinelo e olho para ele, o que vai vir é um desagrado, então ele já sai correndo. Então é automático isso nele. Ele poderia, se ele fosse um ser humano, falar: não, eu aceito o castigo, eu fiz uma merda aqui, uma cagada, então eu aceito apanhar por causa disso que eu fiz. Então, e essa dimensão de você tomar uma decisão livre do que causa bem-estar, ou mesmo quando aquele filme que a gente sugeriu, né, Pedro, O Ato de Coragem, que o Denzel Washington dá um tiro no próprio peito, na cabeça, para salvar o filho e dar o coração pro filho. Pô, se ele desse tiro no próprio peito ia ser loucura, né? Ele ia servir estragar muito. o rolê todo. Ia estragar. Pô, ia ser um plot fantástico, né? Ele esquecer que o que precisava era o coração, ele dá um tiro no peito em vez de na cabeça, e aí, inutilizar o coração, o filho morrer também. Ia ser um bom filme. Mas, enfim. Então, justamente esse elemento de independência da sensibilidade e de servir como guia puramente a razão, ou a razão de maneira a priori, que é o ponto central que o Kant está chamando a atenção. É isso que nos distingue dos animais. E é só assim que nós somos verdadeiramente livres. Eu acho que esse que é o ponto que tem que ficar bem claro. E aí o ápice desse descobrimento da lei moral aqui no texto do Kant, ele convida a gente a fazer a seguinte pergunta para nós mesmos quando a gente tentar definir se uma ação vai produzir o bem ou se ela vai ser má. Aspas do Kant. Pergunte a você mesmo quanto à ação que você propõe, se ainda poderia considerá-la como possível por sua vontade, caso ela devesse acontecer segundo uma lei da natureza, da qual você mesmo fosse parte. Se a máxima da ação não é constituída de modo a resistir ao teste, na forma de uma lei da natureza em geral, então ela é moralmente impossível. Entendi nada. O que isso significa, Rodrigo? Vamos fazer um teste, né? Eu gosto de exemplo, que o exemplo encarna melhor o que está querendo ser dito. A máxima. Consigo entender Kant enquanto eu tô gravando, não. Pois é, né? A leitura Difícil. tem que ser silenciosa. Tem que ler essa leitura silenciosa, ler 14 vezes o mesmo parágrafo, se sentir um imbecil, aí depois na 19ª vez você fala: acho que eu entendi a primeira frase. Acho que foi. Então, o seguinte, galera. A máxima é uma frase que guia a sua ação. Isso é uma máxima, né? Então, a máxima: roubar é um bem. Vamos imaginar que essa é a máxima que guia a minha ação. Então, vamos avaliar ela segundo o critério do Kant e ver o que acontece. Ela, sem dúvida, é uma ação possível pela nossa liberdade. Vocês concordam? Podemos fazer isso, podemos agir segundo essa regra. Mas seria o roubo uma ação moralmente boa? É isso que o Kant quer determinar através dessa citação bizarra dele aí. Então a ideia é que quando ele fala de lei da natureza é aquela base universal. Então se a gente transformar essa ideia aí que você colocou, roubar é um bem, numa regra universal, se isso faz sentido. É essa a ideia? Exatamente. Então vamos imaginar que todo mundo rouba, todo contexto, qualquer situação, sempre. Todo mundo está sempre roubando um dos outros. É isso? Exatamente. Se for possível, se for um mundo possível e desejável, show, moral. Se não for, imoral. Seria completo caos, né? Você não poderia confiar em nada nem ninguém, você não poderia levar ninguém na sua casa, você não poderia criar seus filhos, você não poderia ir para a faculdade, não existiria, né, estrutura pública. Mesmo existindo roubo e mentira no mundo, Rodrigo, só existe a sociedade porque quando eu pego um ônibus escrito Juiz de Fora para ir para Juiz de Fora, eu confio que aquilo ali é verdade, mesmo sabendo que o motorista pode mentir, você pode mentir, todo mundo pode mentir. Nossa sociedade é baseada na ideia de que nós seremos honestos a ponto de não mentir, não roubar. Porque se a base da sociedade fosse a mentira e o roubo, fosse a regra da natureza, não teria sociedade. Isso ia significar que não teria nada. Seria um caos completo, seria completa barbárie. Então, a nossa razão, minha e do Pedro, acabou de avaliar dessa maneira. A pergunta é, a de vocês, vocês concordam com isso? Vocês concordam que o ato de roubar não passou no teste do imperativo categórico? E então, se é verdade isso, roubar é uma ação má ou imoral. Então esse é mais ou menos o teste. E aí é interessante porque é muito fácil para mim pensar assim, não, eu posso mentir para o meu aluno, falar que eu já corrigi a prova dele e que eu esqueci de trazer, sendo que eu nem comecei a corrigir, mas eu espero do aluno honestidade quando ele me falar que não trouxe o trabalho, em vez de ele me dizer que a avó dele morreu pela 5ª vez esse ano. E nesse raciocínio da conveniência eu consigo pensar isso. Agora, quando eu universalizo,
Não, beleza, eu vou mentir pro aluno, então todo mundo vai poder mentir. Então todo mundo vai poder olhar nos fundos dos meus olhos e falar uma mentira para mim. Aí eu consigo ver. Não é assim que vai funcionar, tá tudo errado. E aí eu tenho um bom critério para determinar o que é certo ou errado, porque vale para todo mundo. O que der para fazer dentro dessa regra vale para todos, o que não der, tô fora. Inclusive, a sociedade vai ficar mais saudável, né? Se a gente conseguisse executar dessa maneira. Então, Pedro, voltando ao nosso magnífico sensualista Dilcinho, qual foi o erro que ele cometeu lá naquela música quando ele fala: se existe o sentimento, não é adultério? Ué, aí ele foi heterônomo, né? Porque quem que definiu o certo e errado pro Dilcinho foi o sentimento dele, que é uma completa paixão, uma inclinação ligada a ele e a outra pessoa com quem ele cometeu esse adultério aí, certo? Exatamente. E se ele fosse um kantiano, como é que teria feito? Então ele não iria olhar para a lei, ele não iria olhar para a religião dele e ele não iria olhar para o coração dele se ele tá sentindo amor ou não por essa mulher aí que ele cometeu adultério. Ele teria que se perguntar: ué, eu tenho um relacionamento monogâmico, nós dois fizemos um juramento de sermos fiéis um ao outro. Eu posso trair essa pessoa com quem eu tô? Isso agora vai se tornar uma lei universal. O que isso significa? Que todos os juramentos podem ser traídos. Então, ela pode trair o juramento de ser fiel a mim. As testemunhas de casos de justiça podem trair o juramento de falar a verdade, nada além da verdade. Os médicos podem trair o seu juramento de garantir a saúde e o bem-estar dos seus pacientes. Os policiais podem trair seu juramento de servir a lei e a sociedade. Os políticos podem trair seus juramentos. Os amigos podem trair seus juramentos. Todo mundo pode trair seus juramentos e aí todo mundo pode fazer o que quiser com as outras pessoas, não acreditando em nenhum tipo de combinado, promessa. Se eu falei que vou comprar o seu fone e vou te pagar daqui a um mês R$ 400, você vai saber que eu não vou pagar porque eu vou trair essa combinada, essa promessa. E aí, se me prometerem que vão aumentar meu salário, eu posso sair da greve. Tudo isso não faz sentido porque todo mundo pode trair todos os tipos de promessas Eu brinco com combinadas. meus alunos que eu falo, né? Se existe sentimento, não tem adultério, então eu vou fazer o meu próprio. Se existe raiva, não tem homicídio. Né? Você me deixou com raiva, eu te Boa. matei, mas aí não é homicídio, porque você me deixou com raiva, né? O fato de eu ter tido um sentimento já não aceita mais o julgamento, né, do objetivo da coisa. Daria daria um péssimo pagode, né? Esse Daria um verso. péssimo Se não pagode. existe raiva, Podia ser não um rock existe. pesado, talvez, quem sabe. Mas é a lógica das pessoas quando elas pensam no judiciário não matar o homicida, né? A gente às vezes analisa uns casos nas aulas de ética. Olha, esse cara foi lá e matou uma família de pessoas. Qual é a punição correta para ele? Ah, tem que matar, tem que torturar. Ok, por que tem que acontecer isso? Ah, porque ele matou, a gente é Você indigno vê isso. A que é pessoa um tá juízo motivada pela rádio. da É, sensibilidade, né? aí você lança aquela pergunta, mas a gente tem que ser igual ao criminoso? Essa é a punição correta, se igualar a ele? Não, mas ele matou primeiro, mas aí você vai matar depois, não é? Aí a Uhum. família do criminoso, ela vai olhar para isso, ela vai sentir ódio também da gente. E aí, o que vai acontecer? Então, se o motivador for a raiva, igual o Rodrigo pontuou, péssimo pagode, mas fica a reflexão. Vai ser deixar de ser homicídio? Não. Então acho que ficou claro, né? Você quer fazer uma cagada qualquer, você vai lá, pega a máxima do imperativo categórico, testa, vê se é moral ou se não é. Se mesmo assim você quiser fazer, assume o BO, porque você já sabe que você está praticando uma imoralidade. Então, o Kant agora te dando isso, você que ouviu isso aqui, você não pode mais fugir e falar, pô, eu não sabia que era imoral. Porque o Kant te deu o critério certo, que te deu não, né? Tá na sua razão. Ele só revelou para você um critério que já está presente na sua razão. Exatamente. E fica a dica aí pro Dilcinho também, né? Não sei aí como é que tá o relacionamento do Dilcinho, não sei da Importante. senhora, ou do senhor Dilcinho, não sei da orientação dele, mas, amigo Dilcinho, aqui olhando para a câmera um, amigo Dilcinho, não estamos mais em 1113, na Idade Média, onde os casamentos tinham que continuar até o fim da vida. Existe divórcio, né? Você não deve ter esse discurso de que não pode se separar, porque se você está cantando a favor do adultério, seria hipocrisia da sua parte com a mesma boca, né? Promulgar também que não pode separar, é errado divorciar. Então, você pode se divorciar,
pode nunca casar também, tem essa opção. E aí viver em união estável, fazer uma poligamia, talvez, uma pessoa desse tipo. No Twitter tá cheio de gente não monogâmica. E a partir daí pegar quem você quiser, né? Se divertir, Sem romper o solteiro, imperativo categórico, né, Pedro? sem romper o imperativo categórico, respeitando a lei moral que está dentro de todos nós. Então fica aí a dica pro Dilcinho. Abraços pra senhora Dilcinho também, que foi traída e virou eu lírico. E já que a gente não pode, então, contar com a moralidade para ninguém roubar a nossa marca, para a gente ficar protegido nesse mundo insano, o que a gente pode fazer nesse mundo de meu Deus, onde ninguém escuta Kant, para nos proteger, Pedro Cortado? Você pode procurar o pessoal da Sabiá Registro de Marcas, tem um link aí para baixo aí no nosso vídeo. E a partir desse link você vai entrar em contato com eles, discutir o seu projeto, discutir a sua marca. Eles vão procurar saber se já tem alguma marca parecida de outro setor e você vai fechar negócio com eles com um desconto de 10% se você usar aí o nosso código promocional NPC10 e a partir daí, meu filho, esquece, porque eles vão tocar o processo todo e você só vai saber quando estiver pronto. Você não vai precisar se estressar com nada. E aí a pergunta para você é, Rodrigo, podemos transformar o registro de marcas via Sabiá numa lei universal? Kant ficaria agradado dessa ação? Bom, acho que ele ficaria triste por precisar do direito, né, para fazer isso. Ele espera que os Ficaria, com indivíduos certeza. sigam a lei moral, né? Mas tendo em vista que a lei Com moral está certeza. aí, né, em descrédito no mundo de hoje, uma camada de proteção para a sociedade continuar funcionando não faz mal a ninguém. Então, acho que ele ia ficar de acordo. Exatamente. E se todo mundo puder usar Sabiá, quer dizer que está tudo certo. Então, o Kant aprova essa resolução. Nesse episódio, querida audiência, nós vamos apresentar o segundo pilar da moral kantiana. O primeiro a gente viu no episódio passado, né, o fundamento da moral, que é o imperativo categórico, e nesse daqui a gente vai apresentar a motivação, ou na linguagem técnica do Kant, o móbil da ação. Então a pergunta a ser respondida é: qual a motivação certa para que a ação seja correta, seja boa, seja moral? O pessoal tava achando que era simples, Rodrigo. Era só pegar o imperativo categórico, ver se encaixa e falou, beleza, tô certo, suave, acabou. Coitados. Não é assim não. Além de verificar se ela é segundo a lei moral universal, você também precisa pegar e ver qual a sua motivação para poder praticar essa ação. Não basta praticar a ação correta. Tem que ver por que você fez a ação correta. E essa coisa, né, que a gente tem que olhar para ver é a chamada motivação, né? Então, se você realiza a ação correta, mas com a motivação errada, essa ação não vai ser categorizada como moral no caso de Kant. E a isso o Kant vai chamar de ação legal. Legal aqui não é legal de maneira, top, não, é legal de legalidade e também não é legalidade do direito, apesar de ser muito parecida com ela. Não é legal porque está na lei do direito. Você não acha que o Kant foi sacana nessa daqui? Porque veja só, eu não sei se em alemão, a gente tem que perguntar para o Luiz Felipe, às vezes em alemão são palavras diferentes. Mas aqui ele inventou a priori, inventou a posteriori, diferenciou transcendente de transcendental, meteu um número. Aí aqui nessa parte que tem 3 significados diferentes de legal, ele não foi lá e meteu uma letrinha, um negócio para deixar diferente, né? Sacanagem dele aqui nessa parte. Eu acho que ele quis usar essa proximidade mesmo, né? Porque o que é uma ação legal? É que a lei diz que pode fazer, não é? No caso aqui é a mesma coisa. Então, o que é uma ação legal no caso do Kant? É uma ação conforme ao imperativo categórico. Só que conforme ao imperativo categórico não quer dizer moral. Porque para isso teria que ser também com a motivação correta. Então ele fez uma analogia, né, uma proximidade com o direito, eu acho. Igual o nosso querido eterno nunca presidente, Ciro sempre fala das 3 pensões que ele pode receber. É legal, quando ele fala que ele não aceitou, não quer dizer que as pessoas que aceitaram estavam cometendo uma ilegalidade. Qualquer governador, prefeito que tenha aí 3 aposentadorias esteja cometendo uma ilegalidade. Não, isso é diferente de roubar ou desviar fundos ou fazer caixa 2. O que ele está dizendo é que, apesar de legal, ele achava imoral o povo brasileiro financiar ele através de 3 pensões diferentes.
Exatamente. Então, o que o Kant está dizendo aqui, no final das contas, é que existem, digamos assim, três possíveis, talvez até quatro, né, Pedro? Então, a primeira ação é aquela que é imoral, porque ela é contrária ao imperativo categórico, que foi aquela que a gente fez o teste no outro episódio. A gente pega a ação, a máxima, Isso. testa e ela está contrária. Ela não é possível no mundo, porque não dá certo um mundo com aquela ação sendo praticada por todos os indivíduos. Ponto 1, ações imorais. Ponto 2, ações legais. São aquelas que são conforme ao imperativo categórico, mas que não usou a motivação correta. E a terceira vão ser as ações, aí sim, né, as morais, que são aquelas conformes o imperativo categórico e com a motivação correta, que é onde a gente vai entrar agora, né? Que motivação é essa, a motivação correta para a ação moral? E tem aquelas ações... E também tem aquelas ações que o Pedro comentou, né? Que nem entra no, digamos assim, no radar da moralidade, que são comer um picolé de limão. Isso não é nem imoral, nem moral, nem legal. Isso é de outro nível, então a gente não está tratando disso. A gente está falando do ponto de vista moral, são esses três tipos de ação possíveis. Morais, legais e imorais. E aí é por isso que a gente falou que a ética de Kant tem dois pilares. O primeiro pilar é avaliar se a ação está segundo a lei moral, que é o imperativo categórico, e o segundo pilar, avaliar se essa ação, quando executada, tem também a motivação correta, que é o poderoso dever. A gente apresentou então que esse fundamento do bem e do mal, ele não podia estar na sensibilidade, né? Vamos lembrar disso. Se eu elencar o bem como aquilo que me deixa feliz e o mal como aquilo que me causa um mal ou a dor, cada um de nós vai ter um conceito de bem e mal. Então, ali nessa segunda categoria de ações que o Rodrigo falou, a gente poderia ter as ações que são segundo as inclinações, a sensibilidade. Então, por falar em termos menos filosóficos, recompensa e punição, né? As ações que você faz porque você vai ganhar alguma coisa, mesmo que não seja um prêmio, declaradamente um prazer, né? Pode ser simplesmente, ou porque você vai ser punido, então vai ser desprazeroso, ou você vai perder um prazo, ou você vai ser punido por alguém. Então, esse tipo de ação, mesmo que ela seja uma ação correta, se ela for o norte da nossa vontade, isso vai significar que a gente teria não uma ciência universal do que é certo, mas uma série de conjuntos de regras para dizer o que você deve ou não fazer. A gente vai cair, Rodrigo, no debate, né, no embate, eu diria, né, entre os horizontais e os verticais, que são duas formas de ver a realidade, que está ligada intimamente à inclinação, que é a minha inclinação de não conseguir simplesmente planejar e organizar cada coisa no Excel, e a deles de conseguir fazer isso. e a ética, enquanto a ciência, deixaria de ser ciência, né? Porque a gente ia cair no que a gente também falou lá no primeiro bloco. A gente ia cair num completo relativismo, onde cada um ia ter o seu paradigma e acabou. Morreu o projeto kantiano de ter uma ética enquanto uma moral enquanto ciência. Mas a pergunta... Só que a pergunta que tem que ser feita é: ok, entendi a ideia do Kant, mas eu, como ser humano de carne e osso, e o Rodrigo e você aí de casa, é feito também dessas inclinações, como ficou claro, inclusive, pelo nosso episódio de procrastinação. Então, nós temos dentro de nós essas inclinações, essas vontades, esse mal-estar, esse bem-estar. Isso não deveria entrar na conta? A gente viu lá no episódio anterior, a gente viu lá no bloco anterior, que como fundamento eles não poderiam entrar, e é por isso que tinha que ser uma ética da razão pura, né? Sem o conflito, sem o intermédio dessas motivações. Mas a pergunta agora não é sobre o fundamento, é sobre a motivação. Será que elas poderiam entrar como motivadores da ação moral? Segundo o Kant, a motivação correta e a única é respeito à lei moral. Então a ação tem que ser feita segundo a lei moral e só e unicamente em respeito a ela, por ela ser a verdade universal do que é certo. Então, pelo visto, não pode. E se for assim, se a gente respeitar esses dois critérios, nós teremos não só uma ação legal, mas uma ação moral. Então, a conformidade com a lei moral é condição necessária para uma ação correta, mas ela não é suficiente. Você já deve estar careca de ouvir isso aqui, igual o juízo de valor, juiz de fato. Necessário quer dizer que você precisa ter para conseguir a coisa. Suficiente quer dizer que quando você tem, você já tem a coisa que você está procurando. Então, no caso aqui, é a ação correta. Mas dá um exemplo aí para quem não entendeu, Rodrigo. Show de bola. Então, vamos lá. Eu libero meus alunos para o recreio. Todo mundo sai naquele ritmo que você conhece, né, Pedro? Como se fosse uma manada Correndo. fugindo, né? Como se fosse o Simba. Lembro Botar o de Simba Rei de Leão. novo aí. O Simba fugindo da estouro da manada, né?
E aí, o que eu vejo em cima da mesa? Um iPhone 15 Pro Max perdido na sala. Peraí, Rodrigo. Pausa no seu exemplo. Ó, um iPhone 15. Que é isso? Os alunos usam normal também, hein? Que é isso? Um iPhone 15 custa 11 mil reais. Ou seja, 4 meses do salário de um professor de Minas Gerais, da Escola Pública de Minas Gerais. 1/3 do salário de um professor. Excelente. O pessoal da Não. normal, ó. Um terço do faturamento anual, né? Do salário não, do salário é 4 meses do salário. É verdade. E aí não tem câmera, Pedro, na sala, tem câmera nos corredores, mas nas salas de aula não tem. Eu tô lá sozinho, com essa oportunidade magnífica, mas eu fico com medo, né? De ser pego, de alguém entrar, de um aluno filmar pela greta da porta, e aí eu não pratico o ato criminoso. Pego o celular e devolvo ao dono. Então eu te pergunto, Pedrão, meu ato foi moral ou não foi? Olha, realmente você não roubou. O que é legal da sua parte. Nos dois sentidos, né, pro Nos dois Kant. sentidos. Roubar não presta roubar, então legal da sua parte não roubar. Nos três sentidos, né? Foi legal com o aluno, foi legal segundo a lei e foi legal porque se respeitou o imperativo categórico, mas não respeitou, né? Porque você fez isso só porque estava com medo de ter alguém olhando, bisoiando você. Então, para o Kant, o que teria sido certo a ser feito? Imediatamente, quando essa oportunidade fantástica apareceu diante de mim, a minha lei moral dentro de mim ia latejar na minha mente e ia falar: o certo a fazer é respeitar o imperativo categórico. E aí, segundo essa motivação, que é o magnífico dever, né, de cumprimento da lei, eu teria decidido entregar o celular. Então, as inclinações elas não teriam nem passado pela decisão, não teriam influído na decisão. Então, o medo de ser preso não podia nunca ter aparecido. Se ele apareceu, já mostra que a minha moralidade não está em dia. Porque se tivesse em dia, eu nem teria cogitado Paz. essa questão. O negócio é polícia do pensamento, então. Tipo assim, Ué. lá dentro Mas se você tem parar que pra saber já. pensar, olha que doideira. O direito também tem essa dimensão, né? Quando o cara matou, todo mundo sabe que matou. Mas a pena, ela vai ser determinada dependendo se ele teve a intenção ou não, se ele planejou ou não. Então vai ter toda essa dimensão subjetiva das intenções, da motivação para determinar o tipo de pena e o tipo de crime que o cara teve. Aqui no Kant é a mesma coisa, só que com a moral. É verdade, faz sentido. E então, ó, ouvinte, atenção aí, Dilcinho, cuidado com a sua motivação, porque você pode até executar uma ação legal, mas ela vai corroer a moralidade da sua ação. Atenção aí. E vale lembrar, né, você aí que tem, como o Pedro tem, né, inclinações arredias, descontroladas, não consegue fazer o respeito, não consegue fazer o puro dever se impor. Então é melhor praticar ações conforme a lei, porque É. ações legais são melhores que ações imorais, né? Então, na medida do possível, seja moral, se não conseguir, ao menos seja legal. Seja legal. E evite a imoralidade a qualquer custo, que são as ações contrárias. E esse, ouvinte, é o único sentimento que o Kant respeita, porque ele é o único sentimento que vem da razão. A sua própria razão se admira com o bem que está contido nessa lei e nas ações que dele deriva, e ela, então, desse respeito racional, ela produz esse sentimento que vai produzir em você essa ação correta. Que é diferente de um sentimento emocional, porque a base emocional do sentimento é empírica. Então vem dos seus afetos, do que você viveu, do que você quis. Um exemplo que eu gosto muito de dar, Rodrigo, que a cada ano menos pessoas sabem, porque a gente vai ficando velho e ninguém viu Game of Thrones, é o Ned Stark no final da primeira temporada. Ele não tem nenhum tipo de sentimento positivo com a Cersei. Ele não gosta dela, ela arrumou problema com os lobos dele, ele sabe que ela traiu o amigo dele, mas, como homem correto, é dever dele dar à mãe misericórdia para fugir com os filhos, para que os filhos não morram. Afinal, os filhos dele, mesmo depois a gente descobrindo que um deles não é grandes coisas, né, uma pessoa meio merda, os filhos não têm culpa da mãe ter traído o pai e eles não merecem sofrer a ira do pai, que vai com certeza matar eles, porque eles são bastardos. Então ele vai lá e, mesmo não tendo nenhum tipo de afeto pela mulher Cersei, ele sabe que o certo é oferecer misericórdia a essas pessoas e dar a ela o aviso falando: olha, quando o rei voltar,
eu vou contar para ele que essas crianças não são dele, então você pega seu dinheiro, pega um barco, foge, vai pro outro lado do mar, porque quando o Robert souber, ele vai querer matar todos vocês. Então conseguem ver a diferença de sentimento de dever e o sentimento de afeto? Ele não tem afeto por ela, nenhum. Despreza ela, na verdade. Despreza os Lannister, despreza todo mundo. Só que o dever, que é fazer a coisa certa, mesmo prejuízo próprio. No caso do Ned Stark, né, Rodrigo? O prejuízo foi Que grande. prejuízo, né? Ele vai lá, ele vai lá e executa a ação correta. E o curioso desse exemplo do Pedro é que ele fez isso para não acontecer uma outra imoralidade, que seria o que o Pedro falou, a ira do pai traído, né? Então ele já sabia que o pai ia Exato. cometer a imoralidade de matar todo mundo, e para não acontecer essa imoralidade, quer dizer, uma parada que tinha dado com ele. O cara ia matar a esposa de uma família que ele não gosta, mas ele vai lá, a moral me impele a proteger, né? Não só o reino, mas também não inocentes, a vida dos inocentes e tal. Então é É isso aí. exatamente isso. Então, o que o Pedro colocou aqui inclusive, eu já ia até comentar, o Kant acha que a ação moral ela fica mais evidente, fica mais na cara que a pessoa está sendo moral, justamente nesses casos, Pedro, onde a sua inclinação é contrária, claramente contrária. Então, se eu tenho uma Uhum. inclinação, sei lá, eu não gosto de uma pessoa e eu ajo de maneira correta para com ela, fica mais evidente ainda a minha moralidade. Porque se eu ajo de maneira correta com Sim. você, as pessoas vão falar, sei lá, de repente foi só porque eles são amigos aí, ele gosta do Pedro e agiu. Mas se eu ajo de maneira correta com o meu inimigo, aí fica muito claro que foi a pura moralidade que se impôs. Não é que não exista em relações entre amigos essa moralidade, é que fica mais fácil de ver quando você Isso, está analisando por fora. exatamente. Então vocês entenderam, né? O dever é o único sentimento moral e por isso é racional. E o objetivo dele é trocação e porrada com os sentimentos, os outros sentimentos. Então ele tem que conseguir se impor como motivação das ações morais. Se ele não conseguir se impor, se ele perder essa batalha, você agiu só legalmente, você não conseguiu agir moralmente. E aí nós temos dois grandes obstáculos em relação a esse sentimento, que estão ali disputando com esse sentimento. Um é o amor de si e o outro é a nossa arrogância. O amor de si é aquela benevolência que a gente tem com nós mesmos, né? Perdoando as nossas faltas, os nossos erros, inclusive aquelas coisas que a gente faz que é contrário ao imperativo categórico, né? Contrárias à lei moral. Então, tudo isso está dentro desse aspecto do amor de si. A arrogância é aquele, o que a gente chama de comprazimento que a gente tem com a gente mesmo. Então, a gente se julga muito valoroso, muito bom, às vezes colocando isso acima da lei. Então, sei lá, teve um processo seletivo que eu fui beneficiado. E aí eu, para justificar, eu falo, mas eu sou o melhor mesmo. Então, assim, faz sentido que eu seja o escolhido, Uhum. mesmo que as regras tenham sido roubadas para mim. Então, a arrogância tem a ver com isso e ela, por muitas vezes, passa por cima do imperativo categórico. E aí o erro seria justamente se esse dever fosse atropelado. E aí você confundisse as coisas e não tivesse uma visão clara do que tem que ser feito. As palavras do próprio Kant, né, abre aspas para ele, esse sentimento, sob o nome de sentimento moral, é, portanto, provocado unicamente pela razão. Ele não serve para o julgamento de ações, nem tampouco para fundar sua própria lei moral objetiva, mas serve apenas como móvel, né, como motivação, para adotar essa lei e si mesma como máxima, né, como frase que vai determinar a nossa ação. E o dever, se ele for respeitado, ele vai aniquilar isso. Outro exemplo bom, Rodrigo, que o Gustavo sempre dava era do Cruzadas, né? Que lá a Orlando gente tem Bloom. aí a arrogância e o amor próprio tentando o Balin, porque tá a seguinte situação: o rei é leproso, ele não tem herdeiros homens. Então quem vai herdar é a irmã do rei. A irmã do rei tá casada com um cara que é um merdeiro foda, um cruzado, faz merda, não quer saber de nada. E aí o rei, que é um cara muito bom, que administrou, ganhou ganhou do Saladino, administrou o reino. O rei, que é um cara muito bom, ganhou do Saladino, administrou o reino com prosperidade, paz, fez tudo certo. Ele chega nesse momento que ele tá vendo que ele tá morrendo e ele fala o seguinte: ó, eu vou morrer. Quem vai herdar é a minha irmã. Se ela herdar, quem vai governar é o cara lá, aqueles merdeiros lá.
Você, Balian, é um cara sensacional, um cara que veio de baixo, conquistou tudo que tem, um cara honesto, um cara correto, um guerreiro nato. Pô, você é sensacional. E se a gente matar o merdeiro lá, minha irmã fica viúva e a gente casa ela com você, quando eu morrer, você vira o rei. O que que você acha dessa proposta? Nessa hora, o amor próprio e a arrogância do Balian deve ter começado a falar, pô, o outro cara é um bosta, é um merda, você é foda, você ganhou a guerra de não sei o que, você é Vai ser melhor pro sensacional, reino, vai vai ser ser melhor pra melhor pro mulher. reino. Nossa, ela gosta de você. Meu Eva Deus, vamos Green, resolver isso aqui agora. maravilhosa, tem que levar isso em conta também. Mas aí veio o kantiano dentro dele e falou assim: olha só, matar. Posso transformar matar numa lei universal? Todo mundo vai matar todo mundo? Ué, se todo mundo matar todo mundo, não sobra ninguém. Não é nem desejável, nem interessante que isso aconteça. E aí, então, matar é errado. Eu não posso agir contrário ao imperativo categórico. Então, eu recuso essa proposta. Mas aí, Não Pedro, o assassine. pragmático falaria para ele assim: mas é uma vida contra a vida do reino inteiro. Aí você responderia para Não ele o quê? importa. Qual é a frase magnífica do Bale? Você lembra? Não, qual que é? Ou nós somos um reino de consciência, ou nós não somos nada. Porra, Exatamente, moleque. Muito bom. sensacional. Isso aí. Então, Exatamente. Então é ele isso. poderia O trocar, né? dever Ele do poderia Balian, trocar e falar: nós somos um reino kantiano, não somos nada. ou Então é não isso. somos. É porque o Kant ainda não tinha existido na época que aquele filme 100% fidedigno à história aconteceu. Mas é isso. O dever foi respeitado. Todos esses pensamentos podem ocorrer numa pessoa normal como você. Mas um cara que tem respeito pela lei moral, ele não vai nem cogitar. Ele vai responder isso aí que o Rodrigo falou. Ou nós temos o reino de consciência, ou nós temos nada. Não adianta nada eu ter o castelo, o território, os servos, se antes de tudo eu não sou também um ser humano correto, que age corretamente no próprio pensamento, na própria vontade. Já que a gente deu um monte de spoiler, vale a pena a gente falar também do fim, né? E aí ele não assume, o rei leva o reino à guerra, perde o exército, e ele, Balian, que não assumiu, resolve defender Jerusalém e defende Jerusalém até cansar o Saladino e o Saladino deixar todos os cristãos saírem sem serem Saírem em massacrados do rei. paz. Então, uma síntese antes da gente entrar no próximo momento aqui, que a gente vai falar de uma obra da obra do Kant. O ser humano ele é capaz de criar máximas de ação, mostramos isso para vocês. Essas máximas de ação inauguram uma nova linha de acontecimentos na natureza. Então, o ser humano ele não está disposto à mecânica, às leis mecânicas e determinísticas da natureza, ele consegue iniciar novos eventos. E essas máximas deveriam ser dirigidas pelo imperativo categórico, porque aí elas iam em direção ao bem e não ao mal. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Pedro. E aí, sendo o ser humano um ser racional, ele exerce essa diferença justamente no momento que ele se descola da determinação automática, a palavra-chave aqui, automática das inclinações. Então, o que que na natureza ali dos animais é automático, o ser humano consegue frear, parar e olhar. Não, calma aí, não é assim que a banda toca, não. E aí como é que ele faz isso? Com o imperativo categórico, seja na forma da lei moral como fundamento da ação, seja na forma do dever como motivação da ação. Então é aonde a gente chegou aqui. Né? O nosso caminho todo foi para chegar neste ponto. E é assim que o ser humano é livre, quando ele vai agir de maneira autônoma, recusando aquela determinação heterônoma. Exatamente. E o bem e o mal, eles não são coisas naturais, coisas que acontecem, nem mesmo inclinações ou sentimentos. O bem e o mal são resultado da vitória ou do fracasso de nós, seres humanos, em dirigir a nossa própria vontade através da razão e não da sensibilidade. E aí o Kant vai continuar esse tema do bem e do mal e da constituição humana num livro que chama A Religião nos Limites da Simples Razão. O Schillerzinho, né, o filósofo que alguns acham que não é filósofo, né, só Que poeta, isso? Que dramaturgo, isso? Ué, filósofo eu que... acabei de anunciar que a gente ia falar de um livro de Kant e você meteu um Schiller aqui. Que é isso? Schillerzinho, ele comenta, né, que esse livro do Kant ele é a melhor tradução da religião cristã em termos filosóficos. Esse livro tem uma citação direta a ele, e aí, nessa primeira parte, a gente, faz todo sentido com o que a gente está trabalhando aqui. Vamos apresentar um pouquinho da a religião dos limites da simples razão. E aí, caso você não tenha ouvido o outro episódio,
é o problema da acrasia que a gente discutiu no episódio sobre procrastinação. Como é que eu, ser humano, usando minha razão, posso pensar, nossa, eu quero agir assim, eu quero fazer exercício, eu quero estudar, eu quero respeitar a mulher do próximo, eu quero não roubar. Como é que eu posso pensar racionalmente o que é melhor e no mesmo pensamento já começar, mas aqui é diferente, ir lá e agir errado? Como é que eu posso ter um pensamento racional me dizendo um caminho e ir lá e fazer diferente? Novamente, na linguagem do Kant, nesse livro em especial, ele vai chamar essas duas coisas que o Pedro acabou de apresentar de disposição ao bem e de formas de propensão ao mal. Então, o ser humano, ele é disposto ao bem, mas propenso ao mal. E aí tudo vai continuar ao redor de como nós determinamos o nosso arbítrio, ou seja, como a gente determina as ações que nós vamos tomar. E justamente por causa desse peso da razão na determinação da nossa vontade, muitos chamaram Kant de rigorista moral, né? Isso porque a disposição ao bem é um tipo de destinação moral do ser humano. Então, o ser humano, enquanto ser racional e livre, ele, para praticar, para ser de fato livre, ele tem que praticar essa disposição ao bem, ele tem que realizar isso. Então, muitos chamam isso de rigorismo moral. E aí a destinação humana é justamente, tendo o ser humano razão, ele vai ser capaz de distinguir o certo do errado, e usando o dever, ele vai ser capaz de vencer essas inclinações e agir segundo essa ação correta. Isso quer dizer que para o ser humano o bem e o mal não são apenas duas escolhas possíveis e de peso idêntico. A razão humana mostra que o bem é melhor do que o mal. Então é justamente o problema da acrasia é isso, né? Então, tendo em vista que a razão já mostra para mim que o caminho do bem é melhor do que o do mal, então nós somos de alguma maneira destinados ao bem, tendo em vista que somos seres racionais e livres. E aí, sendo o ato moral o único ato que não é causado pelas determinações, das inclinações, da sensibilidade, das paixões, isso quer dizer que o único momento que nós, seres humanos, estamos vivendo essa nossa destinação é quando a gente age segundo o imperativo categórico e por dever, ou seja, no único momento que a gente age verdadeiramente livre. Tá, muito bonito, lindo, maravilhoso, mas e a acrasia, né? E o problema de a gente não age assim, isso é um fato, porque a gente falou que a gente é racional, tudo bem, que a gente tem imperativo categórico, tudo bem, que tá dentro da gente isso, tudo bem, que a gente sabe analisar, tudo certo, mas e aí, olha pro mundo. Porque a gente tá louco, ele olha pro mundo, ele não vê que as pessoas não fazem, não estão dispostas ao bem. Então, por que, que a disposição ao bem não se efetiva no mundo? Kant vai argumentar que nossa disposição ao bem ela é sempre desafiada pelas propensões ao mal. E esse distanciamento, né, entre a lei moral e o que a gente faz, né, o que a gente deixa de fazer, no caso, é o que a gente pode chamar de vício. Então, o Kant argumenta que o ser humano é disposto a três finalidades distintas. Olha que interessante. Animalidade, somos seres animais. A humanidade, né, como um ser que está colocado numa coletividade, né, num gênero humano. E a personalidade, né, como o eu. Né, como eu sou Rodrigo, além de ser um ser humano e além de ser um animal. Então, Na primeira animalidade, a gente tem aqui a preservação da vida, da espécie, o impulso de sociedade, e isso pode decair numa brutalidade animal, onde há a ausência total da lei moral. são os chamados vícios, né, bestiais. A gente até comentou naquele de utilitarismo, né, que nós somos Isso. bestas chafurdando na sensibilidade. A gente não consegue tomar a decisão racional correta. Então seria isso, nesse decaimento. Exato. O segundo é que a disposição da humanidade ela trata de um elemento racional de reconhecimento social, o valor da igualdade entre os indivíduos, mas que essa disposição ela pode, né, ela é propensa a decair nos vícios da cultura, da inveja, da rivalidade, da ingratidão ou da famosa alegria malvada, né, que você muito comum nos nossos alunos, né, Pedro, de ficar rindo de um outro Isso. aluno que aconteceu alguma coisa com ele, caiu, se machucou, falou uma besteira. Então a alegria malvada é essa daí que o Pedro acabou de rir ali, ó. Ele lembrou de alguma coisa e tá tendo alegria malvada nesse momento agora. Isso me pega muito como professor, porque como professor, você tem que representar o imperativo categórico na sala de aula. Então, quando acontece alguma coisa desse tipo, você não pode rir. Você tem que manter a seriedade do imperativo categórico. Você tem que olhar para eles e falar assim: vocês estão errados, vocês estão agindo de maneira imoral. Só que me pega muito porque sempre vem aquela vontade assim de rir, é foda, é complicado. Então, isso daí que eu participo
são os vícios diabólicos, né? Porque eles vêm do mau uso da razão e da motivação equivocada das inclinações sobre o dever. E o terceiro, a disposição para a personalidade, ela vai falar sobre esse elemento racional e livre do ser humano e que, por ser racional e livre, é também responsável, né? Então, é esse daí que tem a razão prática, que tem o dever. Então, esse é o terceiro da personalidade. E a sua decadência é a adoção livre de uma máxima oposta à do imperativo categórico, que é o que a gente vai tratar na sequência. Então não existe uma força do mal te seduzindo, não existe um mal no universo físico. Todo mal que acontece, ele é produto da ação humana, né? Então a gente poderia resumir dizendo que todo mal é parte da moral. Então ele parte de uma ação de um ser humano com a seguinte diferença: as ações que produzem o mal, elas não observam a motivação correta ao determinar o cumprimento das regras de qualquer tipo de ética. Então o ser humano de bom coração é aquele que guia a sua ação através do imperativo categórico, e o de mau coração é aquele que não guia sua ação através da razão. Por que a gente está usando o maligno, o coração? Porque esse é o texto de religião de Kant. Então ele vai usar essa linguagem religiosa justamente para tentar extrair desses conceitos religiosos a moral, né? Quer dizer, mostrar a relação direta entre a religião e a moralidade. Então, existem graus diferentes de malignidade. Então, o primeiro grau é o coração fraco, que é aquela pessoa que tem uma moral débil. Então, ela sabe o que é o certo, quer fazer o certo, mas todas as vezes as inclinações vencem. No grau 2, ela tem, a gente chama de impureza do coração. O que é um coração impuro? Ele faz o que é certo, mas ele não faz pelos motivos certos. Então ele usa as inclinações para ajudar ele a praticar o ato correto. Só que aí ele cai naquela questão, né? A legalidade. Ele só consegue praticar atos legais, nunca atos morais. E o terceiro é o que o Kant chama de perversidade do coração. Então aqui as inclinações são usadas como móvel da ação. Então daqui só vai sair caganeira, só vai sair coisa ruim, porque não vai ser o imperativo categórico que vai ser o centro da ação. Então daqui tudo que vai sair daqui é mal. Imagina o seguinte, então, eu monto minha máxima de ação baseado na minha inclinação de arrogância, né? De que eu sou melhor, eu sou superior. Não é difícil a gente ver onde que isso vai dar, né? Vai dar em individualismo, vai dar em egoísmo, vai dar em abuso de poder. Então, tudo que sair, todas as ações que sair da máxima eu sou superior, vai dar em uma ação imoral. Então, sei lá, o nazismo veio da ideia de que uma raça é superior às outras. E isso justificou o quê? Escravizar, invadir outros países, colonizar. Por quê? Porque a máxima da ação está errada. A máxima da ação já é imoral. Então tudo que vai sair dali já vai estar errado também. Ou seja, tem uma forma de você fazer as coisas certo e 3 de fazer cagada. As 3 formas são, então, você sendo frouxo e fraco na hora de controlar suas inclinações. Isso é o que a gente chamou de fragilidade do coração. Ser espertão, usar as inclinações para cumprir as ações corretas segundo o imperativo categórico, que é a impureza. Ou sendo maligno. O que significa ser maligno? Você é filha da puta, né? Você fazer o mal porque você simplesmente quer fazer o mal. Você ignora que a sua própria razão diz, meu irmão, isso aí tá errado. Você ignora e vai lá e faz assim mesmo. Então, o que a gente chama às vezes de auto-engano, né? Você finge para você mesmo que aquilo não é errado, apesar da sua razão. Você é um ser racional, você tem razão, você sabe que aquilo é errado. E aí é aquilo que eu falei. De onde vem o mal? Ele é fruto da nossa escolha de não seguir o imperativo categórico. De que forma? Dessas 3 formas aí. E é só por isso que o ser humano é responsável pelo mal. Todos nós temos a razão, ela tem o imperativo categórico, nós temos o sentimento moral, né, o dever, que nos pressiona a fazer o bem, a cumprir a nossa disposição ao bem. Então a gente não pode dissimular ou fingir que não conhecemos o que é o bem, que não temos forças para fazer o bem. É de nossa responsabilidade quando nós praticamos o mal e ignoramos o imperativo categórico. E aí, para terminar, Kant vai fazer um julgamento aí desses 3 graus aí de descumprimento do imperativo categórico. Ele vai falar o seguinte: o primeiro e o segundo grau de maldade do coração, a fragilidade e a impureza, o ser humano é culpado de maneira não premeditada. Porque em ambos os casos ele quer fazer o bem, né?
Ele não tem intenção de fazer o mal, mas ele não consegue fazer o bem do jeito certo, digamos assim. E aí o pior de tudo no terceiro grau é o dolo, porque é uma maldade premeditada. Você já articula dentro de si toda a justificação para se enganar e dizer que aquilo que você vai fazer, segundo as inclinações, é de boa intenção, são ações corretas, mesmo que elas discordem completamente da lei moral. Isso nos lembra até em casos de crime de assassinato culposo e doloso, né? O culposo é o que não teve a intenção de matar, já o doloso teve dolos, né? Teve intenção, teve premeditação, teve planejamento. E aí, gente, como é que tá a relação entre razão e inclinação nesse seu coraçãozinho? E não só a relação, né? Mas qual é o grau de maldade que está no seu coração? 1, 2 ou 3? Fragilidade, impureza ou malignidade? Quero ver se alguém vai ter coragem de botar aí, ó. Eu sou maligno mesmo, um orgulho. Coloca aí no comentário se você gostou desse episódio de Kant e se você é um ouvinte velha guarda, que nem o pessoal aí, Bruno, @Causax, diz aí se ficou melhor do que aquele lá da pandemia, né, Rodrigo? Nossa, aquele horrível. Pedro Cortar, indicações para o nosso ouvinte. No decorrer do episódio falamos algumas coisas, né? Vamos lá, organiza aí o rolê por ordem de magnitude. Cruzadas, né? A gente já citou esse filme 1 milhão de vezes aqui no podcast, mas como não sabemos se é a primeira vez que você está ouvindo, Cruzadas, do Ridley Scott, excelente filme para discutir aí o reino da consciência e agir corretamente. Outras coisas que a gente mencionou, Ato de Coragem, um filme lá sobre um drama no hospital, que o filho do cara precisa de uma cirurgia, aí o cara vai usar todos os recursos para conseguir isso. Também mencionamos Game of Thrones, primeira temporada, ali o dilema do Ned Stark. E durante o episódio acho que foi isso, né? Mas o que mais tem aí no cardápio, Rodrigo? Tem o magnífico Os Miseráveis, né? Se vocês quiserem ver o filme mais recente, aquele musical, de quando foi? 2012, né? 2010 O ali. cara faz de tudo para não indicar o livro, cara. Que é isso? Leia o livro também. Eu não li o livro, como é que eu vou indicar um negócio que eu não li? Eu li, eu tô falando pro ouvinte ler. Então, eu indico o filme, que eu vi o filme, magnífico. E aí, Jean Valjean e o Javert, a briga ali, os dois são morais, não são morais, um é superior ao outro não é. O que rola ali naquela discussão? Já fizemos essa indicação no episódio de utilitarismo, Guerra Infinita. A discussão é: nós sacrificamos uma vida para salvar o universo, ou Capitão América, nós não sacrificamos ninguém. A gente luta até o último momento para impedir o Thanos, mas nós mesmos não vamos matar uma pessoa para salvar ninguém. Então o que ele é? Ele é kantiano. E The Good Place também é uma série, né, que discute um pouco o que é o ato moral, o que não é o ato moral. É um professor de ética esquisito lá que foi enviado para o céu e ele não tem certeza se ele devia estar lá. Tem uma mulher também que é malvadona e está no céu. É uma discussão sobre moralidade interessante que vocês podem ver esses elementos dos tipos de moral diferente aparecendo. Vou recomendar um negócio aqui, Rodrigo, que você vai se lembrar lá de 2020. Battlestar Galactica. Clássico de indicação do Pedro. Nessa série, nós temos diversos personagens que representam os 3 graus de maldade aqui que o Kant colocou. Você tem covarde que sabe o que é o certo, mas não consegue fazer o que é certo porque tem medo, que não consegue se impor. Você tem gente que Você diria que o Baltar é assim? O Baltar muitas vezes é assim. Muitas. Nossa, o personagem dele é basicamente isso. Tem gente que usa a inclinação para fazer a coisa certa, mas só faz a coisa certa porque é também uma inclinação. E tem gente que racionaliza todo tipo de maldade a partir das inclinações. De bola. É isso aí, então. Tá indicado. Ameaça terrorista, cara. A Ameaça Terrorista, faltou Ameaça Terrorista, filme do Samuel L. Jackson, que a discussão é o seguinte: o cara colocou 3 bombas em cidades americanas e é justo torturar ele ou não é justo para descobrir onde estão as bombas? E uma vez que ele não quis falar, é justo torturar a mulher dele, que não tem nada com isso? E uma vez que ele ainda assim não quis falar, é justo torturar os filhos, crianças, para descobrir onde estão as bombas e salvar milhares de vidas? Então esse é o debate de A Ameaça Terrorista. Um conflito entre a ética do dever do Kant e uma ética pragmática.